Neste bloco, nós entraremos na temática prevista no plano de ensino, que é espaços territoriais especialmente protegidos. Algumas discussões gerais em relação a essa terminologia constitucional. E aí na imagem nós observamos a Cachoeira de Urucá, no município de Uramutã, Roraima, considerado como espaço protegido, não só pelo aspecto da área de preservação permanente, topo de morro, inclinação acima de 45 graus. A região está entrecortada por áreas indígenas, que também tem essa configuração de espaço territorial especialmente protegido. E o potencial ecoturístico também é muito significativo. Nós observamos a possibilidade também desse componente ele justificar aí uma outra modalidade desses espaços protegidos. De modo que é sobre essa temática que nós iremos estar fazendo alguns comentários neste momento. Pois bem, sob o ponto de vista constitucional, está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, espaços territoriais especialmente protegidos, eles têm uma configuração que a Constituição determinou que todas as unidades da Federação, sejam elas a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, definam os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Esse é o contexto que indica o que vem a ser os espaços territoriais especialmente protegidos, ou ETEPs, na sigla. Qual é o alcance, quais são as suas limitações, quais são as situações que impedem a sua desconstituição. Então nós partimos do pressuposto exatamente que existe uma obrigação constitucional outorgada a todos os entes federados, exatamente de criar espaços com essa característica. Não é uma faculdade, é uma obrigação realmente constitucional nesse contexto. No entanto, não é qualquer espaço, não é qualquer ambiente territorial. Necessário se faz que esses espaços territoriais eles tenham uma justificativa técnica, científica, social, cultural, que justifiquem a sua especialidade. Então, exatamente esse é um requisito incondicional para a criação desses espaços por qualquer dos entes federados. E um indicativo que não pode ser negligenciado nesse processo é que qualquer alteração e supressão somente podem ser permitidas por meio de lei. Isso quer dizer exatamente que lei, no sentido estrito, aquela produzida pelo Poder Legislativo de quaisquer dos entes federados, ou a União, os Estados, DF e municípios. Então nós observamos que nesse contexto, qualquer tipo de modificação tendente à alteração ou supressão, por exemplo, da vegetação nesses espaços, necessário se faz ter uma lei que autorize efetivamente. Deixo registrado aí, por exemplo, que a área de preservação permanente é considerado um espaço territorial especialmente protegido e reserva legal do mesmo modo está lá no Código Florestal Brasileiro. E existem algumas hipóteses previstas na própria lei federal que permitem alteração e supressão da vegetação existentes nessas localidades, como por exemplo os casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Então são situações que cada uma delas existe um rol de hipóteses que a legislação, desde que comprove efetivamente a incidência de algum dessas hipóteses, permite aí a alteração e a supressão. É importante nós observarmos que além de ser um requisito legal, ou seja, tem que ter uma lei que permita a alteração, deve ser levado em consideração a vedação expressa
de qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, uma coisa é, por exemplo, permitir-se a implantação, instalação de empreendimentos ou mesmo a supressão de vegetação em um espaço territorial especialmente protegido. Outra coisa é simplesmente adotar medidas ou permitir a utilização que comprometa integralmente ou comprometa a integridade dos atributos que justificam a criação desses próprios espaços territoriais especialmente protegidos. Então, são situações que estão ligadas à natureza jurídica de cada um deles, que impedem literalmente a sua utilização quando ocorrem situações que comprometem aí a sua integridade. Então, esse é o contexto constitucional que exige uma observância geral para todos os entes federados e também para a sociedade. É importante nós observarmos também que existe uma diferenciação terminológica entre espaço territorial especialmente protegido e área protegida, mas eu não vou entrar em maiores detalhes, tão somente fazer menção ao que dispõe a Convenção da Diversidade Biológica sobre a área protegida, está lá no artigo 2º, e fazer alguns comentários desse paralelo, porque às vezes podem ter textos, a abordagem, inclusive jurídicas mesmo, de julgados, falando de área protegida como se fosse espaço territorial especialmente protegido e vice-versa, mas pode existir uma diferença muito simbólica, mas eu parto do pressuposto que o termo mais adequado para contemplar tudo seria exatamente espaço territorial especialmente protegido, que é o que busca proteger genericamente todos os ambientes que sejam efetivamente considerados como especiais e passíveis aí da devida proteção. Então, no contexto da Convenção de Diversidade Biológica, nós observamos que a área protegida significa uma área definida geograficamente que é destinada ou regulamentada e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação. Então, uma coisa que nós deveremos ter em mente é exatamente essa terminologia, conservação. A conservação em si é uma terminologia que é utilizada com o propósito de justificar, por exemplo, o uso sustentável, o uso racional dos recursos naturais. Então, vou dar um exemplo aqui da reserva legal, que a reserva legal não é objeto de preservação, e sim conservação, que admite, no caso da reserva legal inserida no Código Florestal Brasileiro, que permite a utilização da flora ali existente, por meio de critérios técnicos científicos elaborados e contidos dentro de um plano de manejo florestal sustentável, subscrito por profissional ou profissionais habilitados e qualificados, devidamente inscritos no conselho de classe correspondente, com anotação da responsabilidade técnica e necessariamente submetido a um órgão ambiental competente que vai avaliar e aprovar esse manejo florestal sustentável, que admite, dentro desse contexto, por exemplo, a supressão de espécies economicamente importantes, mas com critérios, com inventário florestal, partindo do pressuposto da utilização racional daquele espaço de um modo que não vá causar prejuízos ao ecossistema local, à dinâmica florestal. Então são situações essas que são admitidas sob a concepção da conservação. Então, quando se fala em conservação, já a interpretação que correlata a isso é exatamente a possibilidade de utilização racional dos recursos naturais. Em contrapartida, nós temos um termo que é preservação, que é exatamente um termo mais rígido, que limita, não exclui completamente, mas limita de modo contundente a utilização do espaço, o acesso, às vezes, exatamente com a perspectiva de garantir uma maior integridade, uma maior proteção em determinados espaços. Um exemplo que eu cito, que tem no estado de Roraima, é a unidade de conservação denominada Estação Ecológica de Maracá, que fica entre os municípios de Amajari e Alto Alegre. Então,
Esse espaço não é o espaço destinado à visitação, lá é possível se fazer pesquisa, evidentemente, com aval e autorização do poder público competente. Então há uma limitação muito grande com o propósito exatamente de preservação, ou seja, de impedir o uso que não para aquela finalidade específica, previamente delimitada, de cunho educacional científico. Então essa limitação do que fazer em relação às áreas que têm essa característica de preservação é algo voltado exatamente para a natureza daquele espaço, para a relevância daquele espaço, exatamente com análise conjuntural governamental que indique que seja necessário uma proteção diferenciada. O que não ocorre, que é mais aberto assim às implicações relacionadas à conservação. Um outro exemplo que eu cito de preservação é a própria área de preservação permanente, que já está inserido essa terminologia em sua denominação. De modo que há uma restrição mais significativa na utilização desse espaço, na alteração desses espaços, não de modo absoluto, porque existem situações que são excepcionais, que permitem aí a alteração e a supressão da vegetação existente nesses espaços territoriais especialmente protegidos. Mas é importante destacar que a área de preservação permanente, na atualidade, de acordo com o novo Código Florestal, ela foi muito mitigada. Existem uma quantidade muito grande de situações excepcionais que admitem a sua alteração ou mesmo supressão, ao ponto de se questionar exatamente, será que é de preservação mesmo hoje? Ou pode-se falar em conservação, a APP? Guardadas as devidas proporções, tanto a reserva legal quanto a APP, nós iremos falar com mais profundidade aí no bloco do Código Florestal. Só a título de exemplo dentro do contexto do espaço territorial especialmente protegido, é importante visualizar que existem situações com essa configuração técnica de ETEP que tem a característica de preservação e outros têm a característica de conservação. Então esse é o contexto maior que busca enfatizar essas questões. Então o uso da palavra área protegida pode significar espaço territorial especialmente protegido? Pode, perfeitamente. Só que, sob o ângulo constitucional, nós observamos que a terminologia que a Constituição utilizou é mais ampla, a abranger todas as hipóteses, todos os casos de conservação, casos de preservação. E o propósito maior é exatamente a importância que tem determinada área para a coletividade como um todo, presente e futuro. Aí está uma imagem, a princípio, lá da Serra Grande, também indicativa aí de espaço territorial especialmente protegido. O que nós podemos observar, além da configuração de APP, nós temos aí morro acima de inclinação, encosta acima de 45 graus, e nós podemos também asseverar que a Serra Grande como um todo é considerado espaço territorial especialmente protegido dentro do município do Cantá, exatamente por uma norma do município, que é uma lei municipal que estabelece exatamente esse espaço territorial como patrimônio histórico-cultural. Eu entendi por bem fazer um comentário a respeito do julgado do Supremo Tribunal Federal na ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 3.540, cujo relator foi o ministro Celso de Mello, exatamente pela sua repercussão em relação a esse tema que nós estamos tratando. Então, existem situações que são objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, voltado para a análise da constitucionalidade de determinados institutos ou não. Então foi nessa linha que o Supremo Tribunal Federal se posicionou e está válido até hoje, que é exatamente o seguinte: somente a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente protegidos
qualificam-se por efeito da cláusula inscrita no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva legal. Vou fazer um comentário em relação a essa primeira parte, no sentido de indicar que nós deveremos aí fazer uma leitura estrita, que o próprio Supremo Tribunal Federal vinculou ao princípio da reserva legal qualquer tipo de alteração ou supressão do regime jurídico das ETEPs. Então, o que significa esse princípio da reserva legal? Que não é a mesma coisa de reserva legal prevista no Código Florestal como espaço territorial especialmente protegido. O princípio da reserva legal vale para todo o ordenamento jurídico brasileiro, que envolvem hipóteses que exigem a tratativa daquele tema por meio de lei, estrito sensu, ou seja, uma lei efetivamente produzida pelo poder, uma norma efetivamente produzida pelo poder legislativo, uma lei propriamente dita. Então, legislativo nacional, estadual, distrital ou mesmo municipal. Então, a reserva de lei exatamente é nesse sentido. Somente por meio de lei que pode justificar uma alteração ou supressão. E isso está voltado diretamente para o regime jurídico pertinente. Ou seja, as situações que justificam, o grau de proteção que está correlacionado com o próprio espaço territorial especialmente protegido. Uma leitura ao contrário que nós podemos fazer em relação a esse princípio da reserva legal aplicável a esse tema, exatamente no sentido de, se para alteração e supressão, e nós já fizemos alguns exemplos, né, no caso da vegetação, ela só pode ocorrer por meio de lei estrito sensu, a criação também deve sê-lo? Com certeza. Então, o que nós observamos é exatamente o seguinte: a importância jurídica dessa temática, ela exige exatamente uma tratativa diferenciada, mais incisiva, por parte do poder público como um todo. Então, o certo constitucional é exatamente a instituição por meio de lei estrito sensu e eventual supressão ou alteração também por meio de lei. Exatamente nesse sentido. É lícito, no entanto, ao poder público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se posicione na estrutura federativa. Aí nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então é possível, ou seja, é lícito exatamente o que? Autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos. Ok, mas uma observação que deve se fazer é exatamente desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, aí de novo está a lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a instituição de regime jurídico de proteção especial. Então, em face dessa questão, nós observamos exatamente um grau de impossibilidade mais significativo. Então, não limita totalmente a atuação do poder público nesses espaços. Então, existem restrições que exatamente o seguinte: se é possível ocorrer alteração e supressão, necessário se faz por meio de lei. Ao mesmo tempo, exatamente o seguinte: essa alteração e supressão, ela pode justificar a implantação de determinado empreendimento, atividade, com a execução de obras ou realização de serviços naquela localidade. E uma questão que eu vou pontuar nesse momento, que eu já falei, é exatamente o seguinte: onde há o homem, há a degradação. Então, a implantação de qualquer tipo de empreendimento, já a consequência natural é alterar a paisagem natural, modificar o ambiente natural pré-existente. Então, parte do pressuposto que qualquer tipo de intervenção vai haver degradação, vai haver a utilização de recursos naturais, como, por exemplo, a supressão da vegetação existente, da vegetação pré-existente à implantação do empreendimento.
Então, para a realização de obras, serviços, qualquer tipo de empreendimento que seja. O poder público pode aprovar? Pode, mas existem algumas situações que deverão ser observadas. Além da previsão legal, exatamente no sentido de analisar as exigências que estão estabelecidas na lei relacionada à possibilidade da implantação de determinado empreendimento ou atividade, como, por exemplo, a sua efetiva localização, a sua localização não ser em área não edificante ou de não edificação considerado pela própria norma, em razão da impossibilidade natural, impossibilidade técnica, conforme o caso, adequação às normas de zoneamento de determinado município, se for em área urbana, ou se for em área rural, atender às exigências pertinentes àquela situação, se enquadrar nas premissas que observem a proteção dos recursos hídricos dentro do contexto do plano de bacia correspondente, dentre outras questões que deverão ser analisadas. Então, todas as exigências abstratamente estabelecidas na norma devem ser necessariamente observadas aí dentro do curso do licenciamento ambiental, por exemplo, do licenciamento urbanístico, dentre outras formas de autorização, licenciamento e aprovação por parte do poder público. Mas uma situação que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e ratificou o alcance do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, exatamente situações que ficam vedadas, proibidas, quando resulta em comprometida a integridade dos atributos que justificaram a criação do próprio espaço territorial especialmente protegido. Então, por exemplo, desconstituir uma área de preservação permanente, uma reserva legal, uma terra indígena, uma unidade de conservação, um jardim botânico, um zoológico, um patrimônio histórico-cultural. Então, a partir do momento que as medidas impliquem em desconstituição daquilo que foi essência para a configuração como espaço territorial especialmente protegido, não há que se falar em possibilidade jurídica do ente federado, qualquer que seja ele, de aprovar empreendimentos dessa natureza. Então, existem situações que pode, que não pode. Então, uma coisa é permitir-se uma alteração, por exemplo, da supressão da vegetação tópica, com acompanhamento do órgão ambiental, com as necessárias medidas de mitigação e compensação em alguns casos, daquele que simplesmente implica no desfazimento daquele objeto de proteção, na sua desconstituição. São situações essas que são vedadas aí pelo Constituinte, de acordo com a leitura e a interpretação do órgão do Poder Judiciário responsável, que é o Supremo Tribunal Federal. Nessa imagem, nós observamos aí uma imagem do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Proteção da Biodiversidade, que é uma autarquia federal criada com a subdivisão do IBAMA. Então, integrava a matéria uma das matérias defendidas pelo ICMBio é exatamente o velamento e o acompanhamento das unidades de conservação em nível federal. Hoje já existe uma rediscussão no sentido do ICMBio voltar para o IBAMA, então depende do governo, é uma situação muito instável, institucionalmente, muito complicada, perigosa, mas assim nós observamos que nessa imagem reflete um quadro em que, em termos de unidade de conservação no Brasil, nós teríamos aí no âmbito federal 320, sendo que delas teriam 162 com plano de manejo, que é o modo, nós iremos analisar isso com um pouco mais de propriedade mais à frente, no bloco denominado unidade de conservação, em que é o meio de se administrar, gerir, acompanhar e efetivamente promover uma gestão adequada das unidades de conservação, mas não são todas elas que têm. Nós temos 162 que têm, 80 em análise, em elaboração, nesse período. E outras tantas que ainda não tem nada, nenhuma discussão. Então, esse percentual não quer dizer que envolve o Brasil inteiro, dividido em áreas de unidade de conservação, nada disso. Quer dizer que no bioma amazônico nós temos, do total de unidade de conservação, nós temos 52% que tem plano de manejo, e aqui os demais percentuais que atingem as outras regiões. O que tem mais
atendimento ao plano de manejo, que é um instrumento de gestão da unidade de conservação, é o bioma Mata Atlântica, que pega aqui o litoral brasileiro quase em sua integralidade, quase, porque não é tudo, evidentemente. Então são referências bastante significativas. É um problema porque nós deveremos levar em consideração a concepção do Instituto Chico Mendes, com a sua criação lá nos idos de 2007, então exatamente com a subdivisão do IBAMA, a Lei 11.516, né, de 28 de agosto, instituiu ele. Então, desde 2007, nós temos uma instituição extremamente relevante dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que visa, dentre outras missões, promover aí, acompanhar e implantar e fiscalizar e monitorar a unidade de conservação instituídas pela União. Então, como resposta a essa situação, nós temos essa situação, exatamente ela teve como pressuposto a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que trata das unidades de conservação no Brasil. É uma das normas que estabelece aí a regulamentação do artigo 225, parágrafo 1º, inciso, olha lá, o 3º, né, que trata das unidades, dos espaços territoriais especialmente protegidos. Então, essa norma que precisamente estabelece parâmetros sobre unidade de conservação, ou seja, o foco de atenção dela é a unidade de conservação, quer dizer exatamente que é uma das hipóteses de espaços territoriais especialmente protegidos, exatamente pelo fato de existirem outras. Então, o que justifica essa tratativa diferenciada. Então, nós observamos que desde 2000, com a lei que instituiu as unidades de conservação, e depois, em 2007, com a criação do ICMBio, nós temos aí várias lacunas a serem preenchidas no tocante à melhor gestão dos espaços territoriais especialmente protegidos. Ok. Pois bem, então, sob o ponto de vista do que nós já apresentamos, existem duas classificações dentro do contexto dos espaços territoriais especialmente protegidos, ou ETEP. Então, nós temos a classificação dela como em sentido estrito, que a própria lei indica. Então, nós já mencionamos a Lei 9.985, expressamente indica a unidade de conservação como espaço territorial especialmente protegido. Então, essa classificação envolve exatamente aquela que a própria lei indica. Pode ser outra norma que estabeleça outro espaço territorial especialmente protegido? Sim, mas esse é um exemplo. Então, quando a lei já estabelece que aquilo deve ser levado em consideração como espaço territorial especialmente protegido, a classificação é ela ser em sentido estrito. Mas tem a sua classificação também como em sentido amplo, que envolve todas as demais. Em razão do montante de tempo da disciplina, não há possibilidade de nós discutirmos cada uma delas pormenorizadamente. Nós iremos falar algumas, dentre as quais a área de preservação permanente, a reserva legal e unidades de conservação. Mas assim, em sentido amplo, que não está expressa na norma como tal, nós podemos considerar como espaço territorial especialmente protegido as APPs, a reserva legal, as áreas destinadas às comunidades tradicionais, quais sejam, exemplificadamente, terras indígenas e os territórios quilombolas. Nós temos a Amazônia, nós temos a Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e Zona Costeira, que são considerados como patrimônio nacional, com a tutela especial. Nós temos as áreas tombadas como patrimônio histórico-cultural, que envolve, todas essas situações envolvem flora, efetivamente, sendo que nesse particular nós podemos afirmar que todos os entes federados podem, de acordo com a importância e relevância, por exemplo, tombar como patrimônio histórico-cultural uma paisagem, uma espécie da flora, uma árvore, por exemplo, como ocorre no estado de Roraima, no município de Boa Vista, existem exemplos nesse sentido. Um curso d'água, a margem do curso d'água. Então são situações essas que justificam aí a sua inserção também como elemento especial reconhecido pelo poder público. Então todos os patrimônios históricos culturais são reconhecidos como espaços territoriais especialmente protegidos. E todos eles têm correlação com flora. Mas também os monumentos arqueológicos e pré-históricos, que são considerados bens da União, que devem ser efetivamente protegidos, esses espaços. As áreas especiais e locais de interesse turístico destinadas à prática do ecoturismo. A partir do momento que o poder público entende
que é o caso de normatizar uma área exatamente com esse aspecto, né, voltado para o turismo ecológico, com práticas de sustentabilidade, extremamente bem-vinda aí no contexto da melhor utilização dos recursos naturais. São situações essas que caracterizam também como espaço territorial especialmente protegido. Nós temos aí reservas da biosfera, que é uma forma acrescida até em paralelo com as unidades de conservação, mas não é unidade de conservação, e nós iremos falar sobre ela mais à frente. Nós temos os corredores ecológicos e as zonas de amortecimento, sendo que corredores ecológicos nós fizemos uma abordagem simples. Eu vou só complementar aqui que a importância dos corredores ecológicos é fundamental no contexto do fluxo gênico da fauna e da flora, que é um indicativo da permanência, da sobrevivência, da manutenção do equilíbrio ecológico, que é um princípio fundamental da Constituição de 1988. E esse corredor ecológico são elos de ligação, proporciona a interligação entre, por exemplo, uma unidade de conservação e outra, uma unidade de conservação com área de preservação permanente, esta com reserva legal e vice-versa, com áreas indígenas, com espaços especiais devidamente protegidos pelo poder público, qualquer que seja ele. Então são situações essas que permitem uma interligação de modo a minimizar os impactos da utilização para outros fins do espaço natural. O que é diferente de zonas de amortecimento, que são geralmente aquelas que estão contíguas à unidade de conservação, que visam exatamente proporcionar mecanismos de proteção. Limita o exercício do direito de propriedade ou posse, conforme o caso, exatamente nas áreas circunvizinhas a espaços territoriais especialmente protegidos, notadamente unidade de conservação, para exatamente minimizar ou até impedir os impactos de qualquer empreendimento ou atividade que exista na circunvizinhança em relação ao espaço protegido. Então a zona de amortecimento ela não impede totalmente o exercício do direito de propriedade, mas deve ser regulamentada, normatizada, o que pode e o que não pode, com a perspectiva de dar uma proteção maior ao espaço territorial especialmente protegido que é vizinho. Nós temos as áreas de proteção especial destinadas à gestão urbana, então nós observamos que dentro do ambiente urbano pode existir inúmeras outras formas de espaço territorial especialmente protegido, como a praça, como um bosque, como um parque municipal, dentre outras situações que o poder público no âmbito local pode entender que seja adequado sob a perspectiva exatamente de promover o cumprimento do princípio que exige a promoção da sadia qualidade de vida. E no ambiente urbano isso é mais bem-vindo até. Exatamente pelas consequências que tem o adensamento populacional de construções em relação à qualidade de vida das pessoas. O fomento, por exemplo, a medidas que minimizem o impacto climático, que promovam aí um melhor conforto de convivência, interação do homem com o ambiente natural, uma inter-relação, uma combinação desses fatores. São situações essas que poderão ser pontuadas no âmbito local a cargo do município. Nós temos também a instituição dos jardins botânicos. Aí na evolução histórica do direito da flora nós fizemos menção à criação do primeiro jardim botânico nacional, referência inclusive internacional, que é o do Rio de Janeiro, lá na época do Império. Então é uma situação extremamente significativa, é um espaço de estudo, um espaço de proteção do ambiente florístico especificamente. Da mesma forma, nós podemos destacar o papel dos hortos, no caso até de Boa Vista, nós temos um horto municipal que tem como principal fundamento o cultivo de espécies nativas ou não, com fomento às necessidades do próprio município, com possibilidade de doação privada, doação pública, desde que atenda aos interesses da sociedade como um todo. Nós temos os jardins zoológicos, grande parte deles, a visualização pública no sentido de proteger aí espécies animais silvestres, mas em contrapartida nós observamos a possibilidade também de desenvolver a proteção de espécies da
flora, efetivamente, sejam elas ligadas diretamente à vida de cada animal, de minimizar aí o impacto que tem a restrição da liberdade desses animais em zoológicos, com um ambiente de vegetação circunvizinho, seja no sentido de promover estudos de coleta de espécies da flora que sejam importantes para estudo e análise e interação com a fauna silvestre ali condicionada. Aqui nós temos uma imagem do Bosque dos Papagaios, no município de Boa Vista, uma visita aí de inspeção, averiguando a situação de funcionamento e a sua regularidade. Existe um acondicionado em especial de aves, mas não só aves, mas aves que precisam de um estágio para sua readaptação ao ambiente natural. Algumas podem voltar, ser soltas no ambiente natural, exatamente pelo fato de terem sido recuperadas. Esse é um processo de acompanhamento que tem que ter profissional qualificado para analisar e verificar o momento mais apropriado e acompanhar aí o desenvolvimento dessas espécies. Muitas delas são maltratadas no ambiente urbano, e existem outras situações de espécies que simplesmente não conseguem se readaptar, e aí fica exatamente acondicionada nesse espaço com acompanhamento, mas sem possibilidade de retorno ao ambiente natural, o que é lamentável. Pois bem, nós temos também como espaço territorial especialmente protegido as terras devolutas, que são aquelas pertencentes ao poder público, que não têm uma destinação imediata, e as arrecadadas pelo próprio poder público, que são necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Isso vai depender do caso concreto, da imposição normativa nesse sentido. Nós temos os espaços ambientais protegidos pela Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, o Tratado da Bacia do Prata, o Tratado de Cooperação Amazônica, a Convenção relativa às zonas úmidas de importância internacional e a Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. Então, são situações internacionais, são eventos internacionais, são atos internacionais que convalidam a importância desses espaços, que no caso brasileiro é entendido como um espaço territorial especialmente protegido, mas não são únicos, evidentemente, que poderá sofrer alteração para aumentar, se for o caso, para a criação de outros espaços, de outras unidades que tenham repercussão internacional, e é entendido no âmbito interno, ou seja, no âmbito nacional, como um espaço territorial especialmente protegido, que tem uma obrigatoriedade a mais aí de acompanhamento, gestão e proteção por parte do poder público e da coletividade. E aí, por último, eu fecho com o Bosque dos Papagaios. Nós já mostramos a imagem dele, efetivamente, é considerado como espaço territorial especialmente protegido, tem que ser acompanhado pelo poder público, não só a gestão, mas o monitoramento, fiscalização, para proporcionar exatamente a garantia constitucional daquilo que se almeja. E exatamente por estar inserido no ambiente urbano, tem um grau de justificativa a mais para inseri-lo aí como um dos elementos que propiciam o cumprimento do princípio da sadia qualidade de vida com o do equilíbrio ecológico pontuado em nível de Carta Constitucional de 1988. Aí, nessa imagem, a última imagem desse bloco, nós podemos destacar alguns biomas em nível nacional. É um destaque geral, evidentemente, que o bioma é o conjunto de ecossistemas, é um mega conglomerado de ecossistemas que justificam, em razão de suas características semelhantes, ter uma proteção diferenciada. Então, nós observamos, eu até já tinha feito menção, que o próprio artigo 225, aí no caso do parágrafo 4º, estabelece alguns biomas como uma proteção diferenciada, inserindo-os como patrimônio nacional, exigindo somente qualquer tipo de alteração ou modificação por meio de lei federal. Então, nós temos aí a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira. Agora, na imagem mostra outros biomas que não foram contemplados pela Constituição. Então, a questão deixa de ser objeto de proteção jurídica? Não deixa de ser objeto de proteção jurídica. Só não podem ser equiparados aí como patrimônio nacional, tal qual os outros biomas foram expressamente consignados. Então, a crítica que se faz é exatamente essa. Então, nós podemos destacar exatamente o bioma cerrado,
ele não está contemplado, o bioma Caatinga também não está contemplado, o Pampa também não está contemplado. Então são situações essas que não é a melhor redação, é o que está inserido na Carta Constitucional, mas é o que nós temos hoje. Então, em face dessa questão, não quer dizer que, pelo fato de não estar previsto como patrimônio nacional, não seja objeto de proteção jurídica. Por quê? Porque todos eles são considerados como patrimônio, como espaço territorial especialmente protegido, e deve necessariamente, guardadas as devidas proporções, ter uma proteção diferenciada, com as ressalvas que a própria norma estabelece. Em destaque, nós temos a própria Constituição, que coloca expressamente o que pode e o que não pode, lá no contexto do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º. E é isso por enquanto.